E Rio Verde tem um centro de excelência em agricultura exponencial. Esse projeto, ele busca soluções tecnológicas para o campo, trazendo eficiência a toda a cadeia produtiva. Nós vamos conversar com Leandro Souza. Ele é diretor científico do SEAGRE. Leandro, boa tarde. Boa tarde, Favela. Bom, primeiro vamos falar quem é SEAGRE. O SEAGRE é um centro de excelência em agricultura exponencial, focado em 5 grandes áreas, sendo a área de manejo de altas produtividades, onde a gente sai de uma escala micro para macro, tendo como foco a redução de perdas e aumento da produtividade. A gente tem uma área de metabolismo de planta e de agricultura vertical, onde nós procuramos aumentar ou compreender o comportamento de determinada planta sob determinadas condições. A gente trabalha também uma grande linha de IoT, ou seja, de inteligência computacional embarcada em diversos sensores que possam dar parâmetros para a tomada de decisão sobre o agronegócio. A gente ainda tem uma grande área de IA, ou de inteligência artificial, né? Aplicada a cenários diferentes do agronegócio, principalmente com diagnósticos e análises, utilizando imagens e vídeos. E por fim, a gente tem uma outra área de atuação do centro, que seria a área de ciência de dados, focado na compreensão do negócio, da produtividade, extraindo o que eu costumo dizer de nuances dos dados. Às vezes a gente sabe o que eu quero extrair, o que eu quero compreender, mas às vezes aqueles dados trazem mais informações do que a gente em um primeiro momento poderia extrair. Então essa área tenta maximizar a extração de informações que naturalmente não seriam extraídas em um processo convencional. Isso significa que dentro do centro eu posso encontrar ali profissionais que, quando a gente fala ali de inteligência artificial, que tecnologia da informação, nós pensamos mais nessa juventude que está aqui conectada o tempo todo. E quando nós vamos lá para maximizar produtividades, nós já pensamos num que vai pegar com uma lupa, que vai olhar com mais fixação. Então, tem de uma ponta a outra. Perfeito. A gente atua nas diferentes idades. Eu tenho pesquisadores jovens a pesquisadores sênios de uma idade um pouco mais avançada. Que é jovem há mais tempo. Perfeito, jovem há mais tempo. E que estão atuando nessa cadeia nas diferentes áreas. A gente está em desde o bioinsumos, a área de extração de conhecimento a partir de informações disponíveis do agronegócio. E em cada uma dessas áreas eu tenho um líder de equipe que, embaixo dessa grande área, com um líder que é doutor naquela área, tem uma pós-graduação em uma instituição renomada e tem um currículo expressivo de atuação nessa grande área, a gente tem uma série de pesquisadores e uma série de projetos sendo desenvolvidos em cada uma dessas áreas. Esses projetos são testados na prática? Esses projetos são validados, a gente tem uma parte de validação do MVP que a gente fala, né, no processo de inovação. A gente faz um produto mínimo viável e depois esse produto mínimo viável ele começa a fase de evolução dele. É importante citar que quando ele é um produto mínimo viável, ele está na sua fase de validação em campo. E nós temos concebido projetos com alto valor agregado aplicado ao agro em diferentes cenários. Então, isso aí para compreensão geral, tipo, eu tenho ali um produto que eu aplico no... Vamos falar aí de aplicação de produto, eu aplico em 2 hectares. Aí eu vou para 20 hectares, aí eu vou ver se em 200 hectares ele vai ter a mesma eficiência. Seria por aí? Seria por aí. A título de curiosidade, em 2019 a gente fez o lançamento do primeiro ponto de internet 5G para o agro do Brasil, na cidade de Rio Verde, onde um dos cases ou um dos protótipos que a gente demonstrou foi a análise em tempo real da infestação por erva daninha em uma propriedade, e a gente chegou a um parâmetro de comparação que a gente poderia reduzir até em R$100 mil em relação à utilização extensiva de herbicida ou direcionado em um ponto específico. Então a gente está falando justamente disso, de tecnologias que reduza custos e aumente a produtividade. E eu não estou falando só do digital, estou falando também de hormônios que pode ser utilizado, de técnicas novas de manejo associado, onde a computação tenha dado a sua contribuição associada a tudo aquilo que a gente já tem de conhecimento para o agro. Essa tecnologia ela está dentro do grão de soja também. Ela Também. não tá, ela está dentro de uma semente, ela não está Também. só dentro de uma máquina. Perfeito. A gente tem tecnologias que
vai do bioinsumos, né? Ou seja, a produção de cepas, a análise do comportamento dessa planta frente àquela cepa, qual é o comportamento daquela planta diante daquela técnica de aplicação. A gente tem todos esses protocolos e esses projetos que tentam maximizar o agro. Pedro, a gente calcula que para fazer tudo isso aí você precisa de espaço físico. Essa estrutura, ela está montada onde? Perfeito. Nós somos geridos pelo IF Goiano. O IF Goiano foi convidado a fazer a gestão desse projeto, tendo em vista a expressiva produção acadêmica relacionada ao agronegócio. Então, como somos parte do IF Goiano, nós temos indiretamente 12 campos espalhados pelo estado de Goiás, onde toda essa estrutura está disponível. Ou seja, eu tenho em média aí cerca de 1.000 pesquisadores esparramados pelo estado de Goiás. E fisicamente a gente tem uma estrutura onde recebemos os produtores, onde é uma nossa sede de demonstração tecnológica. Fica em Rio Verde, ali no início do Barrinha, ao lado da Rua das Turmalinas. Ali a gente tem alguns containers, inclusive tem umas estufas montadas com algumas demonstrações tecnológicas. E nesse mesmo ambiente a gente tem também o que a gente chama de estação ciência. Nós precisamos de preparar as crianças para entender que o agronegócio carece de cientistas. O agronegócio precisa de pesquisadores para que a gente possa evoluir em diferentes frentes e em diferentes linhas. Então eu convido a todos que tiverem oportunidade a conhecer essa sede, a conhecer o que a gente chama de Estação Ciência, que é uma apresentação itinerante dos projetos que podem ser divulgados, que a gente não tem acordo de confidencialidade com alguma empresa ou produtor, para conhecer essas aplicações tecnológicas e para conhecer o quão importante é a ciência aplicada ao agro em diferentes cenários. Ali, as pessoas que forem visitar esse espaço, onde recebemos produtores e empresários que tenham interesse em desenvolver um projeto com alto valor agregado ou um processo de inovação tecnológica, pode ser tanto com o produtor quanto com uma empresa relacionada ao agro. Nós teremos então ali a Estação Ciência também, para divulgar esses produtos, para demonstrar essas tecnologias e ali seria o nosso local de atendimento ao público, né? Então, só reforçando o local, no início do Rio Barrinha, no Rio Verde, ao lado das ruas das Turmalinas. Bom, como a gente está falando aqui para o Brasil todo, o Barrinha em Rio Verde todo mundo conhece, todo mundo vai saber onde que é, você não vai ter dificuldade nenhuma para chegar no Barrinha. Agora, eu achei muito bacana a ideia da visitação das escolas. Normalmente, vocês têm uma sugestão de que a partir de que idade que a criança vai absorver é didático para ela conseguir compreender o que está acontecendo ali, para ela voltar para casa dizendo, eu quero ser um cientista? Perfeito. Nós temos uma equipe focada nessa abordagem, inclusive as gestoras desse projeto são todas pedagogas e com experiência na parte de educação, justamente para que esse processo de apresentação ele seja algo didático e principalmente inclusivo. Apetitoso. Apetitoso. Então ali a gente vai estar apresentando contextos de inteligência artificial aplicado para o agro, há contextos de como que funciona a germinação de uma semente sem ou com um hormônio, o que aquilo influencia, trazendo esse público para a ciência. E com certeza muito didático, para que da criança ao adulto compreenda a importância da ciência para o agro e a importância desses projetos que podem alavancar o agro, tanto na produtividade quanto na redução de perdas. Certamente que para levar um grupo de estudantes seria bacana um agendamento, né? Crianças e estudantes aí de outros municípios que não Rio Verde podem visitar o local, a Estação Ciência? Perfeito, pode visitar o local. E para quem não é de Rio Verde, né, o início do Barrinha, ao lado das Turmalinas, a gente tem um canal oficial que é o www.ceagre.com.br. Por lá o pessoal pode entrar em contato e a gente vai estar flexibilizando esse conhecimento do que é um pouco dos produtos que viemos desenvolvendo e das potencialidades das tecnologias que estamos trabalhando podem colaborar para o agronegócio. E Ceagre é com C de centro? De centro de excelência. E termina lá com o exponencial, então é Ceagre, né? Então é fácil aí para você
está localizando para você achar esse site onde você vai ter mais aí no portal, mais informações. Leandro, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigado. E vamos conversar outras vezes, vamos, num dado momento, levar a nossa equipe até o SEAGRE para a gente mostrar mais um pouco dessa tecnologia, dessas pesquisas todas. Muito obrigado, Fabélia. E eu queria reforçar que todos aqueles que tiverem uma ideia inovadora e têm interesse em desenvolver um determinado produto, a nossa equipe está para isso, para servir o estado de Goiás, para servir o Brasil desenvolvendo esses produtos, e que nós temos a capacidade, inclusive, de fomento em forma de recurso não reembolsável. O que quer dizer isso? Você não vai precisar pagar por ele, para que a gente possa desenvolver essas tecnologias e colaborar para que o Brasil continue sendo protagonista no agronegócio. Muito obrigado.